והרינו והרינו בבניונו. Por que as nações se reúnem e os povos planejam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam e os regentes tramam juntos contra Adonai, contra Shem e o seu ungido, o rei Davi. Tá vendo? Quando eles tramam juntos, a gente já sabe que o rei Davi é o planeta Terra, né? Quebremos a corda do seu jugo, sacudamos o nós da sua corda. Aquele que está entronizado no céu ri, ele ri, né? O Senhor zomba deles. Eles acham que vão conseguir todos os processos. Então ele fala com eles com raiva, aterrorizando com a sua raiva. Mas eu instalei meu rei em Sião, no meu santo monte. Deixe-me contar o decreto. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Peço a mim, farei as nações do seu domínio, sua propriedade, os limites da terra. Vocês podem esmagá-lo como uma maçã de ferro, estilhaçada, se fosse objeto, como se fossem objetos de cerâmica. Portanto, ó reis, sejam prudentes, aceitem a disciplina, governantes da terra, sirvam a Shem com temor. Preste homenagem de boa fé para que ele não fique irado, o seu caminho seja condenado. Felizes são todos aqueles que nele se refugiam. Muito bem. É muito pertinente a gente ver esse Terrilim, porque parece que tem muita ira envolvida, né? Muita coisa. Que às vezes nem está na tradução, é uma questão, mas a tradução sempre vai ser diferente. A gente pôde enxergar isso ontem na aula de hebraico, né? A gente fez fizemos uma análise através do alfabeto pictográfico e usamos metáforas das letras para construir uma questão e vimos que os profetas eles estavam avançando, subindo na questão da árvore sefirótica. E hoje a gente vai ver como a gente vai, nessa primeira parte, construir essa árvore sefirótica, e na segunda aula, a gente vai fazer a leitura do Zohar, vai entender mais algumas questões dentro da linguagem dos nossos sábios. Onde a gente falou aqui sobre a construção, né, dessa tela dos três patriarcas, sobre a questão do Shabat. O Shabat ele é um nível de consciência, um nível de espiritualidade, e a gente hoje começa aqui embaixo, através da perspectiva de cima, a gente chega aqui abaixo e monta isso. Então aqui, como a gente viu ontem, que eram os três patriarcas, não é? E a gente agora sabe que esses três patriarcas, ou três pais e três filhos, fazem, na verdade, uma referência, exatamente uma referência a você estar no estado interno da Torá, você começar a se desenvolver no estado da Torá, o que não é nada fácil. Por que não é fácil? Não é fácil pelo nosso estado, o estado que nós temos de recepção. Então, o nosso estado de recepção ele é muito, muito grande. Então, para quebrar esse estado de recepção, a gente tem que criar, ou pelo menos começar a formar, uma tela anti-egoísmo. Então, essa tela anti-egoísmo, ela é difícil de se formar, porque não é simplesmente eu deixar de receber para mim mesmo, mas é uma questão onde eu tenho que clamar a Shem para ele me ajudar nesse papel, porque eu não vou conseguir fazer sozinho. Existem muitas forças espirituais envolvidas nisso, e essas forças espirituais, elas são
fortes, porque elas estão dentro de mim, elas são intensas. E essas forças intensas, elas funcionam exatamente por causa da minha internalidade. É a minha internalidade que vai fazer isso. Então, a gente compreendendo o que é a Torá, os níveis de avançar dentro da Torá, então a gente pode ter com certeza, tá? Uma ida maior para o divino, uma ida maior para Shem. Você, então, começar a querer se desenvolver no mundo espiritual. Vamos ver como isso começa a funcionar, então. Então, aqui o Zohar explica a conquista da luz de Hayá. A gente vamos lembrar passo a passo para que a gente possa entender. Hayá são níveis de alma que não participam, não estão dentro do homem, né? Hayá e Eridá. Por isso que quando a gente vê lá na história de Ezequiel, lá está Hayá, ou seja, né, é um nível de alma muito grande. A gente já falou que não se deve criar numa linguagem antropomórfica, né, do mundo espiritual. Essa questão antropomórfica, ela é criada somente para a gente ter uma ideia, como a gente viu ali na história do Elias e do Eliseu. Eles estavam vivendo um nível de espiritualidade muito alto, e o Elias, ele tinha alguns alunos muito especiais. Entre eles estava Abacuque, o próprio Elisha e Jonas, se não me falha a memória. Então, esses eram três homens que estudavam com eles, e um ia ter a capa dele, né? A gente vai ver essa questão da vestimenta também dentro da Torá. Só que aquele que tivesse a capa dele, ele falou, aquele que pegar a capa, ele tem que ser uma pessoa que tenha paciência com seus alunos. E quem não tem paciência não pode pegar a capa, porque senão irá morrer. E aí Eliseu, desses três grandes homens de Torá, ele pegou a capa e ele pôde, então, substituir Elisha. A gente vê que tudo é uma questão metafórica. Aqui o Zohar explica essa conquista da luz de Hayá por Zerampim. Então, veja, a luz de Hayá é conquistada por Zerampim, né? E aqui a gente está falando de Neharai, né? Como a gente já falou, Neharai, Nefesh, Rod e Esod, ou Nehai, né? Nehai, que são essas três sefirotes. Isso é interno, tá? Porque às vezes a gente está ensinando a pessoa, expõe para fora, mas isso é interno, mas também é externo. Conforme você faz o processo aqui dentro de você, você está movimentando, se assim a Shem quiser, a gente não faz nada se assim a Shem quiser, você também está movimentando os astros em relação à construção dessa alma. Por isso que diz na Torá que para quem estuda essa Torá, não existe masal aqui para ela, porque ela começa a mudar esse masal. O masal ele está designado a uma única parte. A questão da pessoa está vivendo pelo ego e está recebendo para si mesmo. Então, esse é o masal. A pessoa estando nesse masal, o que o Eterno vai fazer? Ainda mais quando ela começa a fazer essa transição, né? Então, o Eterno vai ter que apertar ela. Ela começou, a gente vai entender aqui como começa, né? Então, nesses três primeiros níveis aqui que a gente vai ver, né, que é chamado exatamente Netzah, vendo? Vamos aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar. Então, ó, e é Moisés, que a gente chama de Netzah. Hoje, Yesod, que é Yosef. Então, a gente tem aqui esse primeiro estágio, né? Dizendo que são chamados filhos. Exatamente.
E aqui a gente já viu que é Moisés, né? Moshe. Deixa eu escrever para vocês que é melhor, né? Fica mais fácil para vocês poderem. Moshe, em Ode, a gente tem Aharon, a gente tem Yosef e a gente tem Yesod, tá vendo? Então aqui a gente começou a construir uma espiritualidade. Não tem nada a ver com as pessoas que foram definidas, isso não são coisas desse mundo, isso é a tela que você está começando a montar. Então, nesse primeiro nível aqui, nós chamamos que, como eu disse antes, a gente vai indo bem devagarzinho para vocês poderem absorver, é chamado de Neri, não é? Olha, esses três níveis aqui, porque é a inicial de cada sefirote. Netza, tá vendo? Vamos mudar a cor aqui para a gente poder diferenciar e vocês poderem aprender a palavra do nosso grande rei santo de Jacó. Ele que é bom de tudo, ele que é santo de tudo, incomparável. Né? É incomparável. Então vejam, ele aqui a gente monta, olha, a gente vê e a gente começa a avançar. Veja, então, ó, Netza, o H de Ode e o Yud de Iesod, tá vendo? Aí a gente pode ter agora uma ideia melhor dessa construção aqui, a lilás, vamos botar aqui lilás também. Então aqui nós chamamos esse estado de um estado embrião, né? Esse estado embrião que é o bar, a gente chama de bar. Veja, então o bar é um estado de onde a gente está no embrião, uma pequena forma da gente entender que a gente está formando uma tela para o mundo espiritual. Então, você começa a formar esse embrião, que não tem nada a ver também com o nascimento da pessoa em si, né, como a gente vai ver. Então, aqui, né, eles são chamados filhos, e HGT, vamos lá. Então, o que é HGT? É o segundo nível. É o nível, esse nível aqui de cima, que é Abraham. Vamos consertar aqui algumas coisas. O Abraham, ele vai ser chamado de Hesed. Vou diminuir um pouco essa letra para a gente ter espaço para trabalhar. Então, veja. Abraham vai ser chamado de Hesed e Hesed vai ser chamado de Abraham. O Isaac vai ser chamado de Gevurah. E o Jacó, ou Yaakov, ele vai ser chamado de Tiferet. Então, veja. Essas três sefirotes são chamadas, então, como eu disse anteriormente, elas vão ter letras que vão defini-las. HGT. A gente está repetindo devagarzinho, gente, mas é para vocês poderem ter uma forma de vocês gravarem bem, ó, HGT. A gente está vendo que aqui é CH, né, mas nos livros
principalmente esse que a gente está estudando, eles usam o H aqui como, ao invés de ser H, H, G, T. Então, é Hesed, G de Gevurah, vamos escolher cor, G de Gevurah. Está botando as letras para vocês, nas cores, para vocês poderem ver onde cada cor corresponde. E Tiferet no T ali no final. Bem, veja, então a gente tem agora aqui, olha, cada letra referente, né, a sua representação, aqui o início da sua representação. Todas essas sefirotes, elas são exatamente aqui dentro do que chamamos de Zerampim, lembra? Essas 6 sefirotes são chamados pelo nome, ó. Se toda vez que vocês verem Z, A maiúsculo, é Zerampim. E aqui a gente está vendo a divisão dela. Primeiro nós temos os filhos, que são essas 3 partes inferiores, e agora o conjunto delas são Zerampim. Finalmente, a gente vai desenvolvendo, né, e diz aqui, né, que são chamados de patriarcas, né, ou seja, assim como a pomba. A gente estudou sobre a pomba, viu que a voz da pomba sai daqui exatamente dessa questão de Ode, e aqui em Ode é a voz da pomba, ela vai se ligar com Yesod, ela vai fazer uma ponte com Yesod, mas ela depende de receber de Netzah, veja, elas fazem essa ponte aqui, como a gente viu na outra aula. Aqui está acima do nosso nível. Aqui está acima do nosso nível. Assim a pomba, né? Assim como a pomba é titular. O próprio Zerampim, aparentemente, consiste de 2 partes, né? Acima de seu razer, ou seja, acima daquilo que a gente definiu como olho, boca e etc. E as suas sefirotes, Hesed, Gevurah e Tiferet, são chamadas de o grande zoom, ou seja, abaixo do seu razer. As sefirotes Netzah, Hod e Yesod são chamados pequeno zoom. Veja, a gente tem aqui o grande zoom, e esses aqui, ó, vamos devagarzinho para a gente entender. Eu tenho o grande zoom, vamos marcar aqui, ó, as 3 sefirotes. Muito bem. E aí a gente tem um grande zoom. Olha, então vejam. E abaixo nós temos o pequeno zoom. Como que a gente define isso? Vamos escrever aqui, ó. Aqui, ó. Pequeno zoom aqui embaixo. Escreve exatamente assim, ó. Zoom, né? Então eu tenho aqui o pequeno, que é um estado, e tem o segundo estado, que é o maior estado. Então, aqui é grande zoom, e lá embaixo é pequeno zoom. Eu estou construindo minha tela, né? Essa tela ela é interna, a gente vai entender como ela funciona. Muito bem, pequeno e grande zoom. Então, eles são chamados como pequeno e grande zoom. As sefirotes, Hesed, Gevurah, que são HGT e Tiferet, correspondem a Avraham, Sarrak e Jacob, como a gente viu,
enquanto Netzahod Yesod corresponde a Moshe, Aaron, Yosef, e Malhut vai ser o rei Davi, como a gente viu aqui, veja. Os personagens descritos dentro da Torá, eles são, na verdade, as Sefirot, tá vendo? Então, eu tenho aqui, né, toda a formação: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aharon, José e o rei Davi. Esse é o último estágio que foi concluído no Taná. Muito bem. Então, ele corresponde ao rei Davi. As Sefirot, Netzahod e Yesod, são chamados de profetas. Então, veja, aqui eu tenho os profetas, o que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com essa questão de profetada que tem por aí, são Sefirot. Então, esse sistema são chamados de os verdadeiros profetas. O que nós estamos fazendo aqui? Profecias profundas de Torá, porque são ensinamentos da Torá. Não tem nada que ver, mas absolutamente nada que ver com uma pessoa ficar revelando para a pessoa que ela vai ganhar nisso, que ela vai ser dela, e etc. E que tem um grande processo, que ela vai ser isso, que ela vai ser curada, que ela é especial. Nada disso. Isso é tudo o mundo do ego. Tudo isso é ego e tudo isso é o anti-Shemá, né? Lembra que a gente botou em Pirkei Avot? Não sirva ao Todo-Poderoso querendo receber alguma coisa. Então você serve a Hashem e pergunta a ele: Hashem, o senhor está bem perto de mim? O senhor está analisando que eu estou fazendo todo o meu esforço para amar o meu próximo? E eu quero amar mais, eu quero me doar mais, eu quero fazer aquilo que é o mais importante para que o meu próximo se sinta bem. Por isso é que os cabalistas eles viviam em grupos e eles eram pessoas que se amavam profundamente. Amavam a todos, mas amavam aqueles que estavam no processo de evolução da alma. Porque eles sabiam que essas almas seriam que as almas que se ligariam às almas superiores para ajudar as outras almas. E aí, quando você se torna puro amor e as pessoas veem assim, poxa, né? Caramba, essa pessoa ela se incomoda com a dor do outro, ela é incapaz de fazer algo que vai ferir a outra pessoa. E aí isso, lógico, vai se dividir na nossa família, com nossos cônjuges, com toda... A pessoa vai, ainda que ela seja muito ruim, ela vai ver que Deus está entrando em você, a doação, a luz de doação está entrando em você. E aí o que acontece? É preciso construir essa tela de anti-egoísmo, entendeu? Essa tela. Então, aquela hora que chega assim, aquela coisa, recebi uma revelação, um milagre. Gente, tudo é Hashem, tudo é Hashem. Para acabar, é tão natural a questão do milagre, a questão dessas coisas. Deus nem precisa disso, nem precisa falar que ele fez uma luz brilhar ali, que alguém não morreu aqui, porque isso são processos naturais, são processos, todo dia nasce, morre gente, tudo é Hashem, todo dia o Satã vai atacar alguém, o anjo vai defender, tudo vai ser sempre assim, mas só existe um Deus. Do que eu devo me proteger? Então, dessas questões do egocentrismo, por exemplo, doar e me sentir, eu vou doar porque eu me sinto bem. Então, eu dou para A, mas para B eu não dou. Eu vou amar porque eu me sinto bem. Eu amo A, mas o B eu não amo. Eu sou só amor. Eu sou amor, mas eu não perdoei fulano de tal. Eu não tive amor suficiente. Mas foi muito sério que ele não. A gente vai ter que perdoar tudo. Às vezes tem coisas que são mais difíceis. Perdoar não é conviver. Não é perdoar, você perdoou, você ama a pessoa. Às vezes você até pede desculpa para a pessoa que ela está errada, mas você não tem problema nenhum, tá bom, me desculpe, você. E esse é um nível que tem que andar porque para que você não fira Sheriná.
Ferir a Shekhinah é afastar tudo que é bom de dentro de você. Esse afastamento da Shekhinah vão ficar buracos que vão trazer esses problemas que a gente tem geralmente na vida das pessoas aí. Muito bem. Então, diz aqui, né, que eles são chamados profetas, e Sod é chamado o justo, veja. Enquanto eles são os profetas, e Yosef, que está aqui na nossa Sefirá, ele é o tzadik. Exatamente, porque quem chega aqui, chega a nível de tzadik, porque é o nível do justo. Esse nível do justo, né, aqui que aí a gente vai começar a falar dos botões de flores que vão crescendo no estado pequeno ao estado grande de zoom. Ou seja, eu começo aqui, né, a gente viu lá dentro daquela aula que a gente fez um pouco atrás, vocês lembram? Sobre o estado de doação. Então, a gente chega a um estado de doação, a gente tem as 5 pétalas, né? Ó, 5 pétalas de flores rígidas aqui. Então, você vai mudando. O seu Netza vai se tornando em doação, você aciona, né, as sefirotes acima correspondentes. Os patriarcas, os filhos, tudo isso vai acontecer dentro de você. Porque aqui vai ter um espelhamento. O espelhamento ele tem que ser muito sério. Se não tiver um espelhamento certo, aí vai dar ruim, né? A gente sabe que vai dar uma confusão. O Eterno vai ter que mostrar as dores, e aí da recepção, e a pessoa vai passar por uns processos que não vai ser legal. Muito bem, mas tudo isso é para o bem, Deus o Letová. Então, eles vão crescendo do estado pequeno ao estado grande, do zoom primeiro, né? E, então, eles eram pequenos e eram consistidos somente nessa primeira fase aqui, ou seja, eu tinha uma doação que só chegava nesse nível aqui. Isso para quem está começando o estudo da Torá. E aqui eu tinha nessa questão a luz de Nefesh, né, do mundo de Ubá, que é o embrião. Depois, com a ajuda de NK, alimentação, vamos ver aqui. Ó. A gente tem aqui na Torá, vamos ver aqui, eu deixei marcadinho aqui, a palavra INK, ó, Yud, Yud, Nun, Yud, Kuf. Fora, eu tenho 2 letras reis, tá vendo? São 2 torais aqui, ó. E no meio eu tenho aqui, ó. Na primeira parte eu tenho 70. 70 é vinho, Iaim. Iaim também está ligado à palavra Sod, que é segredo. Tudo isso que a gente está estudando é segredo da Torá, veja. Então eu tenho 70, que é a palavra Sod. E eu tenho a letra aqui, a letra Kuf, que é a letra número 100, que é a Sefirot, a árvore sefirótica completa. Veja, então aqui é que está dizendo, ó, que Sara, tá vendo? Ó, Sara, ela amamentava os filhos. Não tem a ver com Sara pegar um monte de criança e dar mamar. Está falando dos mundos espirituais. Falando dos mundos espirituais, porque Sara, ela vai estar aqui, ó, junto com Abraham, tá vendo? O tempo de Hesed. Assim como Agar e Ismael estão aqui dentro também dessa Sefirá Hesed. A gente vê aqui que quem vai amamentar a pessoa não é ninguém desse mundo, são os mundos superiores, tá vendo? Então não tem nada a ver com você em um local, não, é aqui, ó, aqui a gente está sendo alimentado. Eu tenho certeza que o Eterno está movimentando a vida de todos nós, né? Cada um dentro das suas perspectivas. Então, veja. Então, aí começa-se a fazer essa amamentação, né? O embrião surge nas 3 primeiras sefirotes, e depois, com a ajuda da NK, alimentação, né, que a gente viu lá, ou seja, os estudos de Torá, buscar os mundos espirituais, né? Eles vão receber esse nível de imã, né? Ou seja, da própria Rava. A Rava que está aqui em cima, que vai amamentar, os mundos espirituais vão amamentar a pessoa. Então, o Zoom acrescenta da mesma forma a propriedade da Sefirá Nefesh, né? Nefesh, Erod e Yesod,
cresceram para se igualar ao das sefirotes. Perdão, gente. As propriedades das sefirotes Netzah, Hod e Yesod cresceram para se igualar às sefirotes Hesed, Gevurah e Tiferet. E as sefirá Netzah, Hod e Yesod receberam a luz de Rua. Ou seja, aqui nós temos um nível de Rua, e aí, como elas cresceram, elas começam a receber essa outra parte da alma. Aqui, quando elas estavam soltas, elas só tinham um nível de nefesh, desejo de receber para si mesmas. Começaram a criar a tela de doação, começaram a perceber a doação, se acoplam, sobem, né, para Yesod, Od, Netzah, e fecharam a primeira triangulação, como a gente viu ontem na aula na nossa aula, exatamente da letra Dalet, né, que a gente viu lá o delta do Nilo. Vamos lá. Então, a gente fez a primeira triangulação, né? A primeira letra Dalet, vai para a segunda letra Dalet. Aí, quando a gente junta aqui, a gente já está num nível mais elevado de Torá. Até que agora, né? Depois que essas são juntadas, elas consistem de umas partes Hesed, Gevurah, Tiferet e Netzah, Hod e Yesod com as luzes de Rua e Nefesh. Então, eu tenho a luz de Nefesh aqui de baixo, ó, que é essa vida que dá vida ao meu corpo, e junto com Rua, com a parte da alma superior. Tá vendo essa parte? Eu junto aqui, aí agora eu estou unindo tudo. Lembrando que existem duas árvores, a árvore do bem e a árvore do mal. A árvore do bem é total doação. A árvore do mal, ela mistura recepção e doação. Então, a pessoa sempre está fazendo alguma coisa interessada em receber algo. Por isso que a cabala não pode, o ensino de cabala não pode ser cobrado, porque senão você está misturando as coisas, está entendendo? E o aluno, por sua parte, se ele desejar e se ele tem condições, ele também ajuda no processo. Ele entende que ele não pode receber isso de graça, ele tem que ajudar para que outras pessoas sejam ajudadas. Entendeu? Então, tudo isso vai da doação da outra pessoa. O que a pessoa não pode fazer também, olha, eu vou doar porque isso está me ensinando, eu estou pagando esse estudo. Não pode ser assim. Ela tem que doar porque ela sabe que ela está doando para o eterno, que ela está fazendo isso pelo eterno, né? Pela Kabbalah, pela Torá, não é pelo Moré, né? E aí daqui a gente vai sobreviver e também vai ajudar outros alunos que, de repente, não têm alimentação, que acontece muitas vezes, pessoas, às vezes, que, quem sabe, seria uma honra a gente poder ajudar um aluno a comprar uma Torá, a gente não tem condições ainda, mas seria muito bom, porque a gente está ajudando os nossos irmãos, né? E aí é assim que funciona. Muito bem. Então, agora sim que a gente passou para a doação, né, as luzes de Rua e Nefesh, subsequentemente com a recepção adicional das forças superior, e mais crescimento alcançar o estado de Gadlut Aleph, que é aquele Gadlut que a gente aprendeu lá atrás. O primeiro estado, grande nesse sentido, da Sefirot Hesed, Gevurah e Tiferet, passaram a ser HBD. Vamos lá, o que é HBD? Essas três sefirotes, ó. Aqui eu tenho Adão, né? Adão. Aqui Adão após a divisão, que e não é uma Adão, mas um mundo superior muito elevado, e que é Rohimá, nós chamamos de Rohimá. Então, com essa junção e esse ajuntamento, eu chego nesse Rohimá. E logo depois
e eu vou chegar em Binah, que é Rava. Então, eu chego em Rava, que é, na verdade, a criação de toda essa espiritualidade, da Torá, da elevação, e, finalmente, eu chego e formo Da'at, que é uma Sefirot invisível. Então, Da'at é a união, o acoplamento de Binah e Rohimá, que vão formar esse conhecimento, esse entendimento. Agora eu entendi, eu estou vendo, né, como as coisas funcionam. Com as luzes de Neshama. Então, veja, aqui eu já estou no nível de Neshama. Passei de Nefesh, né? Aqui eu não tenho Davi, vamos ver aqui um pouquinho. Então, eu passei de Davi, do rei Davi, Nefesh, e fui subindo para o primeiro nível do Urua, cheguei no segundo nível do Urua, e aí agora eu cheguei em Neshama. Tá vendo? Neshama. Eu cheguei em Neshama, eu estava já aqui em Hayá, e Keter, que não está aqui, que vai ser Yeridá. Então, esses três, né, Sefirotes Netza, Rod e Esod se transformaram em Hesed, Gevurah e Tiferet e receberam lá de cima novas Sefirás, que são Netza, Rod e Esod. Essa parte aqui de cima, ela vai ser chamada HBD. HBD porque são Hesed, Binah e Da'at. HBD. Exatamente como vai ser chamado essas sefirotes que vão sendo formadas. Cada estágio anterior, posterior, depende de um estágio interno inferior. Com isso, como a Sefirá, ela cresceu, o parte Suf cresceu, passaram a incluir três partes, né, que é Rohimá, Binah e Da'at, e também Hesed, Gevurah e Tiferet, Netza, Rod e Esod, com as luzes de Nefesh, Lua e Neshama. Isso não é tão simples, tá? Isso demora tempo para se chegar a esse nível. Então, demora-se muito tempo, tem que se rezar muito, muito complexo, porque são vários estágios dentro da alma do ser humano. E vai ser denominado Gadol, grande, né? O primeiro estado grande. Então, mediante o crescimento adicional, atingir o estado da maturidade, Gadelut Beit, e o segundo estado grande. A luz de Hayá penetrou na Sefirá, Hesed, Binah e Da'at. A palavra crescimento diz respeito ao crescimento de uma tela das forças, por desejos interiores anti-egoístas do homem. Esta é a única diferença entre um vaso grande e um vaso pequeno. A única diferença entre um parsuf e suas propriedades inferiores se altera dependendo da mudança da magnitude da tela. Ou seja, se eu estou 100% recepção, e tudo que eu vejo é recepção nesse mundo, eu estou sempre desejando receber alguma coisa do Eterno. Como assim? Por exemplo, a gente... eu vou doar R$ 2.000, né, para um amigo, para o Eterno, vou fazer isso. Mas eu quero que ele... Eu estou emprestando, então eu quero receber R$ 2.000. Então, aqui, ó, você foi bom, mas o seu desejo é totalmente egoísta, porque você quer receber. Isso é em relação a você, aos céus, ou você quer receber. Se você diminui, por exemplo, olha, eu vou te dar 2.000, mas aí você me dá R$ 1.000 de volta. Esse é o seu serviço para o Eterno também. Olha, você me dá R$ 1.000 de volta. Então, aqui você tem 50% de recepção. Você trabalha para o Eterno querendo 50% de recepção. E aí esse nível vai aumentando. Até que você chega à total doação e você fala para o Eterno, olha, eu estou colocando, Senhor, R$ 2.000,
assim, isso é uma ilusão, né? R$ 2.000, mas eu não quero receber nada de ti, eu estou te servindo porque eu te amo, e amo o meu próximo e faço tudo sem interesse nenhum. Então você vai servir o Eterno vai ver isso, essa tela ela vai sendo formada, todos chegam o que nós chamamos de Lolishimar, não pelo interesse do Eterno, mas pelo seu próprio interesse, e vai se desenvolvendo. Tá? E assim ele vai agir com o seu próximo, até que ele não possa ter lucro nenhum em cima do seu próximo. É lógico que a gente sabe que o homem tem que trabalhar, ele depende de receber o sustento da sua família. Então, essas coisas são naturais no nosso mundo. Né? Vai prestar um serviço, você tem que cobrar, senão como você sobrevive. Não é? Então, não tem como. A gente tem o dinheiro, ele funciona de uma forma, quando bem usado, de uma forma boa. Então, você pode trabalhar, cobra um preço justo, né? Cobra um preço justo para a pessoa, se ela puder pagar. Se ela não puder pagar, você faz de graça. Essa é a verdade. É assim que a Cabala vê as coisas. Mas vamos lá, e se eu faço algo que eu não cobro? Será que eu fico sem pagamento? Será que o Eterno me deixa sem pagamento? Não deixa. É impossível. É impossível que o Eterno, alguma coisa vai acontecer. Mesmo porque o Eterno não deixa ninguém sem pagamento. Agora, se o Eterno vê que tem uma questão de recepção dentro de você, o que acontece dentro dos nossos grupos? Quantas pessoas já entraram, quantas saíram e quantas nem entraram ainda, porque eles querem receber. Aí, quando eles vêm para o Eterno não dá aquilo que eles querem, eles falam, não vou mais servir, não estou tendo alegria, não estou tendo felicidade, não vou servir mais não. Então, eles estavam com interesse. A pessoa estava servindo o Eterno com interesse. Quando ela viu que aquilo que ela imaginava que era não é verdade, então ela sai, porque ela não estava com o coração. Você servir a Shem com o coração é outra coisa. Independentemente do que você for passar, independentemente do que você for viver, você não vai se afastar dele. Você vai pedir para se agarrar a ele. Vão ter, como a gente vai ver, muitas confusões mentais, muitos desejos intensos, né? A coisa vai ser séria, né? Porque não dá para brincar com a Shem, né? Então, veja. Então, mediante o crescimento adicional, atingiram o estado de maturidade, né? A luz de Raiá penetrou nas seferotes HBD, isso, ou seja, resta de binaridade. Isso não é algo simples, isso é algo que depende de muito esforço. A palavra de crescimento, como eu disse, fala dessa tela, tá vendo? A tela não é uma tela que você recebe, ela, a partir do momento que você começa a estudar a Kabbalah, uma tela que você recebe e ela vai estar em branco. A tela ela vai estar aqui em branco, ou, como a gente diz, em preto. Você vai poder redefinir a escritura da sua vida. Dali para trás, tudo foi zerado. Esse novo nível, você vai começar, ainda que algumas questões possam trazer para você uma resolução de algo que você tenha criado muito negativo na sua vida, através de Lashon Hará, através de não amar o próximo, através de ficar, às vezes, brigando com todo mundo, não sendo dócil, não sendo amor. Tudo isso vai mexer nessa sua tela aqui. Essa tela ela tem que mudar. Tem que mudar. Às vezes a gente vai se distrair, vai fazer coisas erradas, vamos gritar, é natural, mas a gente tem que prestar atenção para que a gente não viva nessa questão de estar assim, a gente tem que viver em amor. Tudo tem que mudar. E não pode ser um teatro, porque não vai funcionar. Tem que ser algo real, algo que você realmente quer. Muito bem. Então, assim, né, os desejos anteriores antigoístas do homem, esta é a única diferença de um vaso grande e um pequeno. A única diferença entre um passo-fim e suas propriedades interiores se alterna dependendo da mudança da sua magnitude da tela. Esses pais entram na mente suprema e ascendem ao outro mundo. Quem? As sefirotes Hesed, Gevurah, né, e Tiferet.
Essa frase fala do desenvolvimento pré-natal de Zerampim, né? Quando ele ascende a ave, que é chamado a mãe, a ave Abiná, a mãe suprema, e ali em ave, né, chamado mente suprema ou pensamento supremo. Aba Rohimá, na verdade, ave é Aba Veima, ou seja, ave é quando você escreve aqui, ó, o Aleph, o A, o V e o Yud, que é ave Veima. Então, pai, que é Rohimá, e mãe. Aí sim, esses são chamados a mente suprema, né? E é nesse ponto que começa a criação, a concepção de Zerampim. Ou seja, eles são ativados e eles vão começar, através desse Da'at, a formar esse Zerampim aqui, ó, que é o embrião dentro da sua alma. Tá vendo? Então, é um trabalho que é feito no estado inicial, que é um embrião espiritual. Então, olha, o processo é esse. Então, o que, que acontece? Assim como o embrião em nosso mundo, depende totalmente da mãe, não possuindo qualquer desejo ou vida própria, e se desenvolvendo somente graças a ela. Assim também, todo homem pode se tornar um embrião espiritual se ele renunciar por completo todos os seus desejos e ações e se submeter inteiramente à vontade do Par Superior. Ele se transformará em um embrião espiritual, exatamente como um embrião fisiológico. A diferença entre um embrião fisiológico e um espiritual reside no fato de que tornar-se um embrião espiritual requer desejo e esforço pessoais tremendos, enquanto a concepção de um embrião fisiológico depende de seus pais. Como resultado do seu desenvolvimento pré-natal, dentro de Binah, o que significa alguém extinguir completamente todos os desejos e pensamentos pessoais e, com o embrião, dispor-se a aceitar tudo que a mãe fornece, todos os pensamentos e propriedades dela, não importando quão incompreensíveis ou antinaturais eles possam parecer para a sua essência. Este embrião alcança o estado do seu nascimento espiritual. E aí a gente vai parar aqui agora para voltar depois. A reunião não parou, passou e continuou. Veja só. Então a gente começou a compreender agora que para mim servir o eterno, eu tenho que abrir mão de todos os meus desejos pessoais e tenho que lutar contra esses desejos que vão contra a recepção. Eu tenho que formar uma tela. Não é nada fácil, porque nós sempre botamos o projeto da nossa vida à frente do projeto da vida das outras pessoas. E é incrível como isso traz uma diferença para todas as coisas, né? A gente diz que o Eterno ele é o único bom, ele é o único que doa para todas as pessoas, independentemente de como são essas pessoas, todos aqui nesse mundo, todos. Até mesmo Hitler, vamos colocar Hitler, que matou um monte de gente, ou até assassinos que estão por aí achando a mesma coisa para todo mundo, o mesmo sol, a mesma chuva, o mesmo alimento, a pessoa pode sentir sabor, pode enxergar, salvo algumas questões que podem acontecer. E, enfim, então, nesse mundo aqui, esse plano biológico, esse plano de receber é natural para todo mundo. Mas na questão espiritual, assim não é. Você tem que montar essa tela, tá vendo? Anti-egoísmo. Anti-egoísmo. Aquilo que parecia ser muito bom, por exemplo, não olhe para a terra do seu próximo, não deseje a mulher do seu próximo, e etc., já ficou para trás. Então, agora, além de eu não desejar, eu tenho que ajudar o meu próximo. Eu tenho que ajudar o meu próximo a evoluir. Onde eu vou fazer isso? Com o meu amigo do grupo. Porque o meu amigo do grupo, eu posso fazer com outras pessoas, lógico, mas com o meu amigo do grupo, o amigo do grupo, o grupo de almas que estão aqui, eles estão indo nessa meta de se amar profundamente.
de formar uma família espiritual. Então, uma alma se liga à outra, formando uma árvore sefirótica com 10 pessoas, e depois vai aumentar, e depois se subdivide essas pessoas. Por isso que quando a gente apresenta, fala assim, ó, seja amigo de fulano de tal, dê mais atenção, converse, é para você criar um amor com essa pessoa. Não é nada pessoal, não é nada, porque eu não sei se eu vou poder oferecer alguma coisa, não é que eu vou oferecer dinheiro, não é dinheiro, não é nada disso. Você ajuda o outro, você ajuda o outro espiritualmente, você reza pelo outro, você busca dentro de você um amor, que não pode ser aquela paixão inicial, onde, hoje eu te conheci, foi maravilhoso, e depois acabou a amizade entre as pessoas, acabou o amor. É isso que faz a Kabbalah ser diferente. Não é? Eu sempre, desde que eu ensino a Torá, eu sempre ensino as pessoas, olha, no começo era aquela história, vocês têm que ser um povo. Só que as pessoas têm uma noção muito diferente de povo, não é? É muito uma questão muito diferente de amizade, de amor, de altruísmo. Veja, a gente acabou de ler o Terrilim 58, que falavam, né? Falava lá para alimentar as viúvas, os filhos órfãos. E o que são viúvas e filhos órfãos? São esses desejos incompletos dentro de você. Você tem que... como funciona? É muito fora, né? Os pensamentos estranhos são aqueles desejos que vão surgir dentro de você, que você fala, eu não quero nem isso perto de mim, afasta. Não! Você não pode destruir seus desejos. Você tem que deixar ele chegar dentro de você, isolá-lo e usá-lo para a doação ao próximo, dentro de desejos altruístas. A gente sabe o que é desejos altruístas e desejos não altruístas. Todo desejo que você tem de receber para você mesmo são desejos egoístas. Todo desejo de doação são desejos altruístas. Então, você pega aquele sentimento, isola ele, e aí você tem que trabalhar ele devagarzinho. Como eu posso usar esse desejo que o Eterno criou aqui dentro de mim, para que eu possa transformar isso em algo bom, e se for algo muito ruim? Então, você vai trabalhando aquele desejo ali, né? Vai trabalhando, até que ele seja limpo e se torne doação. Então, é um trabalho interno, porque quando você rompe essas barreiras, não vai precisar do profeta Isaías falar para você, olha, o que adianta você ficar com fome? O que adianta você ficar batendo a cabeça na parede, rezando, 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 e só pedindo a Deus, quando você não está mudando nada por dentro, você não está prestando atenção, que isso são só questões que não eram nem para ser faladas para você. Isso já tinha que existir naturalmente dentro de você. Então, é isso. Então, um desejo, ele pode ser... Você pode desejar, por exemplo, eu poderia sentar aqui, Shem, eu estou aqui ensinando, eu tinha que ganhar uma boa grana, poxa, né? Então, eu tinha que... né? Não, eu não vou dar isso, vou dar esse ensinamento. Não, isso eu vou pegar e fazer isso. Você aí do seu lugar, não, eu vou ficar nada, vou acordar de madrugada, vou estudar, não vou. Deus tem que me dar alguma coisa amanhã, estou esperando Deus. Olha isso. E aí você está em 100% querendo receber alguma coisa. Com o tempo você vai diminuindo. Olha, Shem, eu tenho que... eu vou dar 2.000, mas aí o senhor me dá 50%. Até que você vai chegar aqui no 2.000 e você não quer receber nada. Porque, na verdade, quem já te deu tudo foi a Shem. A vida, o oxigênio, tudo que você tem aí não é nada seu, nem a sua alma que está dentro de você é sua. Seu corpo, tudo que está dentro de você. Ontem o Roberto até falava comigo sobre isso, né? Não tem nada, o que é seu? Tudo foi dado para a Shem. Então a gente não tem que cobrar nada a Shem, a gente tem que servi-lo e procurar amá-lo.